Antes de nós irmos para o texto de Hebreus capítulo 2, eu gostaria de ler uma história. "18 buracos na cabeça". Conta a incrível história de um jogador de golfe, um jogador fraco, mas de um jeito único, ele melhorou bastante o seu desempenho, mesmo sem praticar. O Major James Naismith tinha um sonho de aperfeiçoar-se como jogador de golfe e desenvolveu um método único para atingir o seu objetivo. Até então era apenas um jogador comum de fim de semana, com um score de 90 tacadas. Então, durante 7 anos, abandonou totalmente o jogo. Nunca mais entrou em um clube, nunca mais pisou num campo de golfe. Ironicamente, foi durante essa pausa de 7 anos que ele desenvolveu a sua técnica muito eficaz para aperfeiçoar-se no jogo. Uma técnica que todos podemos aprender. De fato, na primeira vez que ele pisou em um campo de golfe, depois disso, ele conseguiu um score surpreendente de 74 tacadas. Ele reduzira a sua média em torno de 20 pontos sem ter pisado em um clube de golfe durante 7 anos. E qual o segredo do Major Naismith? Treino mental. Ele passara aqueles 7 anos como um prisioneiro de guerra no Vietnã do Norte, em uma cela que media aproximadamente 1,30 m de altura e 1,50 m de comprimento. Durante quase todo o tempo não conversava com ninguém e não praticou nenhuma atividade física. Durante os primeiros meses, não fez praticamente nada, além de esperar e orar por sua libertação. Então percebeu que tinha de encontrar um modo de ocupar a sua mente, ou perderia a sua sanidade e provavelmente a sua vida. Foi quando aprendeu a treinar golfe mentalmente. Em sua mente, ele escolheu o seu campo de golfe favorito e começou a jogar. Diariamente fazia todo o percurso de 18 buracos no clube de golfe imaginário. Experimentava tudo, até o último detalhe. Viu-se vestido em suas roupas de golfe. Sentiu o perfume das árvores e da grama recém-cortada e as diferentes condições de tempo. Dias de primavera com muito vento e manhãs ensolaradas no verão. Em sua imaginação, tornaram-se reais todos os detalhes do pauzinho onde se põe a bola para a tacada inicial, as folhas de grama
as árvores, o canto dos pássaros, os esquilos correndo, as ondulações do gramado. Ele sentiu o taco em suas mãos. Foi o seu próprio instrutor, enquanto tentava aperfeiçoar o seu modo de brandi-lo e a sua posterior tacada. Observou o arco formado pela bola ao descer exatamente no centro da parte lisa do campo e viu-a quicar algumas vezes e rolar até o ponto exato que havia escolhido. No mundo real, ele não tinha pressa, não havia para onde ir, pois estava preso, mas a sua mente era livre para ir onde quisesse. Por isso, em sua mente, deu todos os passos necessários para chegar até a bola, como se estivesse fisicamente no campo. Demorou tanto tempo imaginário para jogar 18 buracos, como teria demorado na realidade. Nenhum detalhe foi omitido. Nunca deixou de acertar uma tacada, uma bola curva, um golpe enviesado ou um golpe curto. 7 dias por semana, 4 horas por dia, 18 buracos, 7 anos, 20 tacadas a menos e um score de 74. Tudo dentro de uma cela de prisão. Aqui está o local de todas as nossas conquistas. Como pensa um homem na sua mente, assim ele é. Isto é o pano de fundo para nós abrirmos a Bíblia no capítulo 2 de Hebreus. A gente está indo e voltando porque a coisa é muito grande. Nós vamos começar fazendo um pequeno retrospecto na leitura. Capítulo 2 de Hebreus, ele diz: por esta razão importa. Versículo 1. Hebreus 2, 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio.
Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Vou ter que usar esse aqui porque está tendo problema aqui no meu revisor. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Anteriormente, nas duas últimas mensagens, nós chegamos aqui. Agora vamos caminhar um pouquinho mais. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à servidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia! Nosso querido Pai, que nós não podemos nada, não podemos descrever essa tão grande salvação, mas o Senhor, por tua graça, opera em nós, no falar e no ouvir, para que Jesus Cristo seja conhecido, para que Ele possa edificar a sua igreja e os nossos corações se alegrem com a sua presença. Nós te bendizemos no nome dEle. Amém. Então, ainda há pouco o Marcos estava falando de algum vídeo que tem vindo de pastores lá do Haiti sobre a perseguição. Aí eu ouvi algumas coisas bem tristes do que está acontecendo lá, mas não está acontecendo só lá. Acontece nos países como Índia, os países árabes, muita perseguição, e é um contexto muito parecido com esta igreja, a igreja dos hebreus do primeiro século. Ela estava enfrentando uma grande perseguição, e muitos membros desta comunidade estavam retrocedendo, estavam pisando com dificuldade, com medo, e essa carta foi escrita com este pano de fundo. Possivelmente no período entre Cláudio e Nero, ali a coisa era pesada, muito pesada. E
ele começa falando do que Jesus Cristo fez. Primeira mensagem que nós falamos sobre o que vemos em Jesus, nós procuramos enxergar algumas coisas. No capítulo 1, ele é feito ele foi feito maior do que os anjos, e que por causa dessa sua posição, ele realizou uma purificação dos pecados. Ele está falando do Cristo. Nós temos a união hipostática. O que é a união hipostática? É a união das duas naturezas. A natureza divina, o Cristo, e a natureza humana, Jesus. 100% Deus e 100% homem, ainda que como Deus estava esvaziado de sua glória. Mas esse Cristo realizou a purificação dos pecados e causou uma salvação que ele diz assim: o que acontece conosco se negligenciarmos essa tão grande salvação? Nós vemos muitas vezes as pessoas recorrendo na história a outras pessoas, a uma gama de anjos, de santos. Quem tem visto aí o The Chosen pode perceber que os judeus, quando iam expulsar os demônios, pelo menos no caso de Maria Madalena, né? Ele chama todo Gabriel, Miguel, Adrael, e chama todos os anjos importantes e vai. E ela deu um carreiraço no Nicodemos. E a gente vê como existe uma cultura de anjos que as pessoas gostam. Oh, o teu anjo está ao redor, o anjos aqui, para cá, para acolá. Meu amigo, nós temos alguém superior aos anjos. Alguém que tem todo o poder no céu e na terra. E que pode totalmente salvar aqueles que se chegam a Ele, porque Ele vive sempre para interceder por nós. Então, nós vimos Jesus como aquele que foi menor do que os anjos, mas realizou uma salvação maior do que os anjos e realizou uma salvação tremenda. No capítulo 2, ele é menor do que os anjos. No capítulo 1, ele é maior do que os anjos, é o Cristo. No capítulo 2, ele é menor do que os anjos, é Jesus. Mas ele foi coroado de glória e honra porque ele experimentou a morte por todos os homens. Olha o versículo 7. E aqui isso é para chamar a atenção da gente. O versículo 7. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Verso 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Ainda não vemos. Quando você olha o mundo, você olha como estão as coisas, você diz assim: Cristo não está reinando. Como é que pode? Isso que está acontecendo no Brasil, como é que pode essa nação estar dividida no 7 de setembro? Tão cheio, tão empolgante. Como é que pode essas coisas estarem acontecendo? Como pode tudo isso? Quer dizer, a gente fica naquelas conversas, né? Jesus não está reinando, ele está fora da órbita. Não, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Mas ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. O verso 9 diz: vemos
Um dia desses a gente vai ter que achar alguém para consertar esse troço aqui, porque ele fica piscando igual o Brasil. Vemos todavia aquele, e é isso que nós precisamos ver. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Imagina um Deus morrendo. É impossível de nós entendermos. Mas ele tinha que chegar no nosso nível, na nossa altura. O salário do pecado é o quê? A morte. Ele precisava entrar nesse patamar. E ele, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Então, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos, aqui é uma palavra gostosa, muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. No último domingo nós paramos aqui e aqui vamos começar. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Você presta atenção aqui que neste versículo nós encontramos a maior doutrina da redenção do homem. A doutrina da união. O homem no início tinha comunhão com Deus. Na viração da tarde, eles tinham momentos prazerosos, mas um dia, na comunhão a gente pode se separar. Mas na união não dá para separar. Eu pego 2 copos aqui, um de leite e um de café, e eu ponho um copo de leite aqui, de café aqui, eu mexo daqui, eu vou para lá, e eles podem ter comunhão, podem se distanciar, mas quando eu pego o café e jogo no leite, aí para onde um vai, o outro vai. O projeto de salvação de Deus não é de comunhão, é de união. O texto é muito claro, pois tanto que santifica, como os que são santificados, vêm de um só. A grande doutrina da salvação está aqui. Quem é o que santifica e quem são os que são santificados? 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1, vamos ler o versículo 1 e 2, mas é o 2 que nos interessa especialmente. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Olha essa posição. A igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. A mesma preposição que está em Corinto, está em Cristo Jesus. Onde é que nós somos santificados? Em Cristo Jesus. Quem é que nos santifica? Cristo Jesus. Ele é o Salvador que nos santifica. Santidade é o hábito de viver em união com Cristo. Não só Ele nos uniu, mas Ele nos mantém unidos. Em João capítulo 14, versículo 20, Jesus estava ali conversando com os seus discípulos, bem próximo ao momento da sua
crucificação, das minhas contas, ali foi logo depois da ceia do Senhor, na boca da noite, antes dele ir para o Getsemane orar e aí ser preso, e depois ele ser crucificado. Naquele dia, ele diz assim: vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia. Qual é o dia em que nós iríamos verificar que Jesus estava no Pai e que Ele estava em nós e nós estávamos nele? A meu ver, é a cruz. Quando houve uma fusão, uma relação, porque o pecador é você, sou eu, e nós precisávamos ter o preço do nosso pecado pago. O salário do pecado é o quê? Morte. Então a morte de Jesus foi uma morte solidária, foi uma morte em que Ele nos inclui, para que nós perdêssemos esta natureza arrogante, soberba, essa natureza do veneno da serpente, que a gente querer ser como Deus. Então, tanto o que santifica como os que são santificados vêm de um só. A união é um projeto de Deus. Jesus entrou na raça humana para na cruz atrair, para que participasse de uma morte compartilhada com todos os homens. Foi isso que o autor disse. Para nos libertar da tirania do medo da morte, porque nós estamos escravos por este medo por toda a nossa vida. Na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, no versículo 22 e 23, ele também diz isso: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa doutrina da união, meus irmãos, é o ponto focal da revelação de Jesus Cristo. Onde você estava no dia 14 de Nisan do ano 30? Você tem que descobrir onde você estava. No dia 14 de Nisan do ano 30, onde você estava? Se você não souber dessa resposta, você está completamente perdido. Mas Glênio, no ano 30 eu não tinha nascido. É verdade. No ano 30 você não tinha nascido. Mas segundo a minha Bíblia, a salvação não começou no ano 30. A salvação começou antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro de Deus foi imolado. E antes da fundação do mundo, Ele me elegeu para ser santo e irrepreensível perante Ele. E no dia 14 de Nisan do ano 30, Ele cumpriu isto em meu benefício, porque Ele morreu por todos os homens. Se Ele morreu por todos os homens, Ele morreu por mim. Mas Ele não só morreu por mim, Ele se tornou unido a mim. Porque tanto o que santifica como os que são santificados vêm de um só.
Nós estávamos incluídos nele, numa relação inseparável. Nunca mais vai acontecer o que aconteceu com Adão e Deus no Jardim do Éden, que ele se desprendeu da presença de Deus. Nevermore eu posso me perder de Deus, porque eu agora estou em Cristo, e Cristo está em mim, e nós estamos no Pai. Enquanto você não entender isso, o que aconteceu no dia 14 de Nisan do ano 30? A crucificação de Jesus. E onde você estava? Eu estava lá, ainda que não tivesse nascido. Por isso, Hegel escreveu um livro chamado... não foi Hegel. Hegel é born, his born. Born crucified. Born crucified. Nascido crucificado. Campbell. Você já nasceu crucificado. Você sabia disso? Que quando Jesus morreu, ele levou você lá naquela cruz? E quando você nasceu, você já nasceu crucificado? A gente só não toma posse porque não sabe. Mas agora você está sabendo. No dia 14 de Nisan, do ano 30, houve uma grande salvação, em que o tanto que santifica como os que são santificados vieram de um só. E o versículo ainda vai dizer outra coisa bem interessante aí na parte B. Ele vai dizer assim, versículo 11. Todos vêm, por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Olha só. Ele só vai chamar a gente de irmão, só chamou os discípulos de irmãos depois da cruz e da ressurreição. Ele chamou de servos, ele chamou de amigos, mas ele só foi chamar de irmãos. Mateus capítulo 28, versículo 10. Ele vai chamar os discípulos de irmãos. Aí você tem que entender por quê. Ele diz, então Jesus lhes disse, não temais. Está falando para as mulheres, lá na ressurreição. E de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Ele só chamou os seus discípulos de irmãos depois da cruz e da ressurreição. Porque é naquele pacote de união é que houve a família, o surgimento da família de Deus. A cruz é onde termina a raça de Adão. E a tumba é onde inicia a família de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, 46, 47, 48, 49. Vamos lá. Assim está escrito, o primeiro homem, como é que era o nome dele? Adão foi feito o quê? Alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quantos Adãos tem aqui? Quantos? O primeiro e o último. Quem é o último Adão? Quem é o último Adão, meus irmãos? Jesus. Aonde que ele se torna o último Adão? Na cruz. Significa que para Deus a raça de Adão morreu na cruz. Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro homem formado da terra é o quê? Terreno. O segundo homem é do céu. Ele chamou Jesus de último Adão e agora ele chama Jesus de segundo homem. Não existe segundo Adão na Bíblia. Existe para os teólogos, na Bíblia não. Primeiro Adão,
último Adão. Primeiro Adão do jardim, o último Adão na cruz. Primeiro homem, segundo homem. Primeiro homem no jardim, segundo homem na ressurreição do céu celestial. Primeiro homem terreno, segundo homem celestial. Agora veja bem o que ele vai dizer. Como foi o primeiro homem, o terreno são também os demais homens terrenos. Como foi o primeiro homem terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, mudou o verbo, não foi, é o homem celestial, tais também são os celestiais. Aqueles que foram incluídos em Cristo na cruz, nasceram na ressurreição em novidade de vida. Eu considero a tumba o meu berço. Foi de lá que eu surgi em novidade de vida. Por isso, a minha esposa sabe da minha alegria quando nós visitamos Jerusalém, a primeira vez que nós fomos visitar o local. Tem 2 locais lá que se discutem, mas eu acho que aquele local lá do Jardim de Gordon é o mais provável, mas a gente não vai discutir isso aqui. Quando eu entrei naquele local, depois que todos entraram, eram uns 40 peregrinos lá em Israel, quando você estava nessa vez, né? Quando entramos lá, é que quase que eu morro de alegria. Eu chorava, eu ria. Sabe por quê? Porque meu Senhor não está aqui, Ele ressuscitou. E eu ressuscitei com Ele, em novidade de vida. Minha história começa ali. A tumba vazia foi juntamente com Cristo. Então, o último Adão. Agora vamos ver o 49 para terminar aqui, que ele disse, e assim como o trouxemos. Parece que esse verbo está no passado, não é? Assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer, ou trazemos também a imagem do celestial. Meu velho homem morreu. Onde? Naquele que me santifica, porque tanto o que santifica como os que são santificados vêm de um só. E ele agora me chama de irmão Glênio. Por que eu sou irmão? Porque eu tenho a mesma natureza dele. Eu sou coparticipante da natureza divina por meio de Jesus Cristo. Isso é assustador, mas ele veio habitar em mim. Nós somos tabernáculos de Cristo. Então, primeiro nós vemos que Ele é o que santifica, e nós que somos santificados, nós viemos da união com o que o Pai fez em Cristo. Segundo, que Ele não fica envergonhado de chamar irmão. Eu estou começando a aprender a dizer irmão Jesus, meu irmão mais velho, meu irmão querido. Os meninos na Espanha, na época da Inquisição, eles foram para um culto escondido. Os pais ficaram nas suas casas preparando, e eles foram para a igreja que estava funcionando debaixo de uma casa. E depois que eles vinham voltando, eram 4 meninos, eles vinham andando. Vieram os cavaleiros, aqueles inquisidores. Meninos, de onde vocês vêm? O que vocês estavam fazendo? Ele disse, meu irmão mais velho morreu, e nós fomos fazer uma visita à história dele. Vai embora. Os inquisidores não entenderam. Mas um menino de 11 anos respondeu, meu irmão mais velho morreu, e nós fomos fazer uma visita à história dele. A história dele é a igreja. E os inquisidores não entenderam.
Porque Jesus é o meu irmão, é o seu irmão. E ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Mas quem é você? Um pecador indigno? Pois é, mas ele veio para me salvar. Ele veio para salvar você. E ele não se envergonha. O Blaise Pascal, grande matemático francês, ele entrou em depressão. Ele tentou se matar. Ele teve uma grande depressão. E um dia, por alguma razão que a razão não explica, porque ele diz que a razão tem razões que a própria razão desconhece, e ele teve uma experiência com o Senhor ressuscitado. A oração dele, que depois foi encontrada num patuá que estava amarrado no seu braço de couro, está escrito em grego, em latim, em francês. Ele dizia: alegria, gozo, gozo, não suporto tanta alegria estando nele. Ele diz uma palavra que eu achei interessante: a felicidade não está apenas dentro de nós, nem fora de nós, mas sim em nossa união com Deus em Cristo Jesus. Não é em algum lugar, é nele, é nesta relação. Então, ele me chama de irmãos e me quer intimidade. E a última coisa que eu vejo aqui, no versículo 12. No versículo 12, dizendo a meus irmãos: declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ai, ai, ai. O que o senhor quer dizer com isso? A meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Onde é que Cristo mora, Márcio? Onde é que Cristo mora? No cristão. No cristão. Em mim. Mora em você. Quando você fala, você vem aqui e prega, quem está pregando? O Espírito Santo, através de você. E o Espírito Santo fala de quem? Ou fala a respeito de quem? O assunto do Espírito Santo é Cristo. O apóstolo do Espírito Santo é Cristo. E ele vai declarar o quê? A beleza da pessoa e da obra de Cristo. A beleza da pessoa e da obra de Cristo. Mas ele diz assim, ó: a meus irmãos declararei o teu nome. Quando você fala com o seu irmão, eu vou falar com... Quem está falando é o Glênio fundido em Cristo. E ele está declarando. O que ele vai declarar? Essa palavra declarar aqui é muito parecida com o Evangelho. É a boa notícia do nome do Pai. É a bondade daquele que nos une para que nós sejamos libertos de nós mesmos, porque todo o nosso problema somos nós. Meu casamento está ruim, por quê? Porque você é ruim. Porque o problema está em você, não bota a culpa nos outros, não. Quando eu estava tendo problemas com minha mulher, eu disse uma vez assim: Deus, eu casei com a mulher errada. E Deus falou comigo: você é a pessoa errada. Ela tem 50%, mas os outros 50% é seu. E os 50% seu são 100% seu. Você não tem que ficar preocupado com 50% dela. Então eu sou o problema e eu preciso ser livre de mim. Mas ele fez isso por mim. Ele fez essa obra. Então não fica culpando os outros, não. E ainda diz que no meio da congregação ele vai cantar louvores. Você já pensou que o cântico daqui é Cristo cantando? No meio da congregação?
Eu vou terminar isso aqui, porque senão vai longe. Mas eu queria ler o Salmo 22. O Salmo 22, de 22 a 31. Esse salmo é o Salmo da cruz. Nós vamos pular o pedaço da cruz, né? Meu Deus, por que me viraste as costas? Mas ele diz assim: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Esse é o salmo que ele está sendo citado aqui em Hebreus. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos posteridade de Israel. Quando você e eu estamos glorificando o nome de Deus, é Jesus que está em nós, é Ele que está fazendo isso. Agora presta atenção, quando você está maldizendo alguém, isso não é Jesus. Então ele entra e sai? Não, é porque ele nunca entrou em você. Porque se ele tivesse entrado em você, ao invés de você maldizer, você ia abençoar. Então vamos lá. Ele diz mais: pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que buscam, os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo. Olha aqui, olha nós entrando aqui na história. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Esse povo que havia de nascer somos nós, que nascemos na madrugada da ressurreição. Meus irmãos queridos, o que eu vejo em Cristo? O que eu vejo na primeira parte? Eu vejo que o único Salvador do mundo é o Senhor, é o Cristo, o Redentor. E Jesus, aqui nesse texto, eu o vejo como aquele que santifica, e os que são santificados, todos vêm de um só, a união. Onde é que você estava no dia 14 de Nisan do ano 30? Você sabe o que aconteceu no dia 10 de Nisan do ano 30? O cordeiro foi preso. Ele entrou lá em Jerusalém. Hosanas! Ele foi preso. O processo foi iniciado no dia 14 e ele morreu. Então eu vejo aqui a minha santificação. Eu vejo Jesus não se envergonhar de me chamar de irmão. Por quê? Porque eu agora tenho a genética do pai dele. Eu tenho a genética do pai dele. A genética do pai. Eu sou
Filho do Deus Altíssimo. Cadê essa igreja? Amém. Vocês são ou não? Amém. Tem certeza? Amém. Se vocês são, vivam como se fosse. A menina foi cantar o Aleluia de Handel, Aleluia não, o Messias de Handel. Ela tinha uma parte lá que diz assim: eu sei que meu Redentor vive e com ele viverei. O maestro, para. Você crê nisso, minha filha? Eu disse, eu creio. Então cante de tal maneira que as pessoas ao ouvirem possam crer também pelo seu testemunho. Olha nós aqui. Você é uma nova criatura? Amém. Então viva de tal maneira que a manifestação dele. Então eu vejo nele. O que vemos em Jesus? Vejo que ele me santificou, e eu que santificou, quanto o que santifica eu venho de um só. Vejo que ele não se envergonha de me chamar de irmão. E vejo que quando eu prego, quando eu falo, quando eu canto, no meio da congregação, é Cristo que está cantando, está pregando em mim e através de mim. Há uma fusão muito grande. Agora, meu irmão, eu não posso ofender, falar mal do meu irmão, porque Cristo não vai falar. Só um detalhinho assim. Senhor, dá-nos a boca do erudito, aquele que transmite vida àqueles que ouvem. Louvado seja o Senhor Jesus. Agora, só aplicação. O que aconteceu com o capitão Neshmet? 7 anos dentro de uma masmorra, 1,5 metro de comprimento, 1,30 metro de altura. Ele aprendeu a jogar sem jogar. Ele aprendeu porque é aqui que se trava tudo. Não vai me contar que você não tem condições de meditar e de ver o Senhor e de operar os 18 buracos que ele jogava do golfe, e você olhar os 7 buracos do corpo de Cristo. As 7 feridas da cruz sendo incorporadas na sua vida, na meditação. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Não existe salvação na igreja. Na igreja existe salvos, não salvação. A salvação está em Cristo. Porque existe uma doutrina de que a salvação está na igreja. Não está na igreja, está em Cristo. E os salvos em Cristo estão na igreja. Agora, não venha com história de que eu não tenho condições de meditar e de verificar, porque tem. O capitão diminuiu de 90 tacadas para 74. E você vai agora cuidar de olhar a palavra de Deus e meditar na palavra. E vai sair do sofá da televisão. Porque esse lugar está lhe matando, está lhe aprisionando. Você fica vendo tudo que não presta. Porque o que você vê não vai lhe edificar em nada. Se você achar que essa exortação é boa, comece a experimentar isso. Se não, continue comendo miolo de tripa. Aí você sabe identificar o que é, né?